Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta noite e também que ela perdure enquanto durar todo esse tempo em que nós estamos enfrentando essa dificuldade da pandemia. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. No livro de Mateus, nós vamos ler 2 versículos do livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 16 e os versículos 17. O apóstolo Mateus, ele aqui nos leva a uma visão interessante do Senhor Jesus, numa sequência de curas que ele inicia no capítulo 8. No versículo 1 até o versículo 4, ele cura um leproso. A partir do versículo 5 até o versículo 13, ele faz a cura do criado de um centurião. E a partir do versículo 14 e versículo 15, ele cura a sogra de Pedro. Então é uma sequência de curas que Jesus Cristo está fazendo aqui, e que Mateus está ali naquele momento, e que ele observa e ele nos dá uma visão do que aconteceu ali. No versículo 16 ele diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então Mateus nos leva a pensar aqui que Jesus Cristo estava fazendo aquelas curas, tanto de endemoniados e também de enfermos, simplesmente com as suas palavras. Ele dizia: está curado, espírito imundo sai dele. Tão somente com esse poder, ele libertava as pessoas e as curava. E ele faz um apontamento para uma profecia que se cumpriu em Jesus Cristo, que Isaías profetizou. Ele diz: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Essa profecia que foi predita por Isaías está em Isaías 53, no versículo 4. O profeta Isaías diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus Cristo, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele carregou sobre si. Então, quando a gente olha para esse versículo, e na continuação, no 5, ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aí aponta para a cruz. Antes de Jesus Cristo ir para a cruz, ele já carregou, ele já tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, como Mateus estava dizendo. E lá na cruz, ele recebe o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo subiu àquela cruz como um servo para obedecer a Deus, e ele já estava carregando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E isso tanto as espirituais como também as materiais, se a gente olhar para Mateus e ver que ele estava curando aquelas pessoas e levando sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras aqui é quando Jesus Cristo recebe de Deus o castigo na cruz, a ira sobre os nossos pecados. Aqui é uma forma substitutiva. Nós sabemos que Jesus Cristo não tinha nenhum pecado, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças, carregou para a cruz, recebeu a ira de Deus e então nos deixou livre, nos salvou naquele momento em que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. E este é um momento muito oportuno para que nós possamos olhar para a cruz e ver que esse mesmo Jesus Cristo que morreu anteriormente, ele não está mais na cruz, mas ele está agora assentado no alto e sublime trono no céu, mas que ele ainda continua olhando para os seus filhos, mas que ele ainda continua abençoando os seus filhos, mas que ele ainda continua observando os seus filhos de uma forma que ele trata essas enfermidades e de uma forma que ele traz sobre si essas enfermidades e nos traz cura. E nos traz aquele bálsamo que nos leva, então,
a descansarmos na sua palavra. Esses momentos de dificuldade, nessa pandemia, a gente vê pessoas aos nossos redores enfermando e a gente vê pessoas ao nosso redor até perdendo suas vidas. E isso se torna um momento muito difícil para nós e também para os nossos familiares. Então é essencial que nós possamos lançar aos pés de Cristo as nossas enfermidades, as nossas dores e, sobretudo, as nossas preocupações. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, bendito e eterno, Deus, nós entregamos nesse momento as nossas dores, as nossas dificuldades, as enfermidades que se encontram nos nossos lares, as pessoas que estão passando por dificuldade neste momento, os nossos irmãos que se encontram no leito de hospital e aqueles também que se encontram em casa enfermos. Nós te rogamos que o Senhor derrame do teu bálsamo, de que o Senhor derrame a tua cura e que o Senhor também trate o seu coração e a sua mente de uma forma que eles não possam ter medo, de uma forma que eles possam entregar aos pés de ti, que és o único, vivo Deus. Eu te peço que o Senhor nos abençoe com a tua palavra nesta noite, por Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Então nós vamos ficar neste momento agora com o culto infantil com a irmã Sara. Oi, crianças! Espero que estejam todo mundo bem, em casa, com seus familiares, né? Nessa época que nós estamos precisando ficar em casa. E eu sei também que essa semana muita gente também já começou a assistir aula online, né, da escola, porque as férias acabaram. E tá a gente aprendendo coisa nova, mesmo que em casa a gente está aprendendo coisas novas. Isso é muito bom, a gente aprender coisas novas, né? E hoje a tia Sara trouxe mais uma lição bíblica, sim, uma lição da palavra de Deus. Mas antes de a gente ir para a nossa lição, a gente vai aprender um versículo que também está na Bíblia, na palavra de Deus. Como a gente sempre diz, um versículo é um pedacinho da Bíblia, né? E o nosso versículo de hoje está lá em Salmos, isso, lá em Salmos, no Velho Testamento, né? Porque a Bíblia é dividida em duas partes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E o nosso livro, o nosso versículo de hoje, é no Velho Testamento, né? No Antigo Testamento, é em Salmos, capítulo 145, que é o número grandão, e o versículo, que é o número pequenininho, é o 9, e diz assim, a tia Sara vai ler para vocês. Salmo 145, 9. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Olha só! A palavra de Deus está falando que o Senhor ele é bondoso, crianças. E ele cuida com carinho de cada uma de suas criaturas. Essa a tia trouxe o versículo aqui grandão, né? Para todo mundo ver. Porque nem todo mundo dá para ver na vida da tia Sara, mas aqui eu acho que todo mundo dá para ver. E olha só. Salmo 145, 9. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Olha só, quem está falando isso, crianças, é o próprio Deus. Ele está dizendo que ele é bondoso. E ele cuida com carinho, ele cuida com um amor inexplicável de todas, de todos. Ele cuida de todo o mundo. Esse todos quer dizer o mundo todo. Com carinho de todas as suas criaturas, de tudo aquilo que ele criou, crianças. Deus está falando que ele cuida e ele é bondoso, ele age com bondade. Olha só, a história que a gente trouxe hoje, a lição que eu trouxe hoje para contar para vocês, tem a ver com esse versículo que a gente acabou de ler e aprender na palavra de Deus. Essa história vai contar a história de uma cidade, e essa cidade se chamava Nínive. E essa cidade fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ela desagradava a Deus. As pessoas de lá eram más, faziam coisas ruins, pecavam contra o Senhor. E a gente já sabe o que é pecar. Pecar é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu escuto, que desagrada a Deus. E as pessoas de Nínive faziam isso.
Mas o que nosso versículo falou? Que o Senhor, ele é bondoso e ele cuida com carinho de todas as criaturas. Então, como Deus ele era bondoso, ele amava as pessoas de Nínive, mesmo as pessoas fazendo o que era mal aos olhos dele. Então, ele escolheu um homem chamado Jonas, exatamente, um profeta. O profeta naquele tempo era a pessoa que falava do amor de Deus. E Deus escolheu Jonas para ir até aquela cidade. Então, Deus falou com Jonas. Jonas, arrume suas malas e vá até Nínive falar de mim para eles. Só que Jonas, criança, detestava Nínive. Aliás, Jonas odiava, porque Nínive era uma cidade inimiga da cidade dele. Então, Jonas armou as coisas, mas em vez de ir para Nínive, Jonas tomou uma decisão. Ele foi para Tarsis, criança. Em vez de ir para onde Deus tinha mandado, Jonas foi à direção contrária. Foi para outro lugar. Então, Jonas foi para Tarsis. Ele se arrumou pensando que ele ia se esconder de Deus. E quando ele chegou lá em Tarsis, crianças, Jonas pegou... Quando ele foi, Jonas pegou um barco que ia para Tarsis. Jonas entrou no barco e ele se escondeu lá no porão daquele barco. E o barco começou a viagem. E naquela viagem, crianças, de repente, a Bíblia conta que uma tempestade começou. Uma tempestade muito forte começou. E as ondas começaram a ficar muito bravas. E o barco ia de um lado para o outro, de um lado para o outro. E todo mundo que estava dentro do barco clamava aos seus deuses e pediam para que algo acontecesse. Então, uma pessoa foi lá no porão e viu Jonas lá dormindo. E ele falou, levanta-te, clama ao teu Deus. Pode ser que assim ele nos escute e não nos deixe morrer. E Jonas olhou para aquela situação e ele disse que era por causa dele que tudo aquilo estava acontecendo. E só se eles jogassem Jonas no mar, e era que as ondas iam se acalmar. E eles ficaram, o quê? Jogar você no mar? Eles ficaram sem saber o que fazer. Eles começaram a remar mais rápido, mais rápido. E mesmo assim as ondas começaram a vir revoltos contra o barco. E eles decidiram jogar Jonas no mar. Então eles jogaram Jonas no mar. E quando Jonas foi caindo, crianças lá no mar, o barco continuou a viagem. E Jonas foi caindo, caindo, caindo no mar. E a Bíblia fala que de repente um grande peixe apareceu e engoliu Jonas, criança. E a Bíblia fala, crianças, que aquele grande peixe engoliu Jonas. E também fala, crianças, que quando Jonas estava dentro da barriga do peixe, Jonas orou ao Senhor. Jonas passou 3 dias e 3 noites, criança, na barriga do peixe. E Jonas começou a orar a Deus e começou a pedir perdão pelo que ele tinha feito. Jonas tinha desobedecido a Deus, porque Jonas não gostava daquelas pessoas de Nínive. Mas Deus tinha um propósito para Jonas. Deus queria que Jonas fosse até lá e falasse dele para aquelas pessoas. Então, depois de 3 dias que Jonas passou dentro do peixe, o Senhor deu a ordem para o peixe cuspir Jonas. E o peixe cuspiu Jonas lá na praia. E quando ele fez isso, Jonas decidiu ir para onde Deus tinha mandado. Jonas foi até Nínive, onde Deus tinha falado. E quando Jonas chegou lá, crianças, ele começou a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Ele começou a falar para todos o que tinha acontecido. Ele começou a falar para todas aquelas pessoas tudo sobre Deus. E ele começou a falar do amor de Deus. E a Bíblia conta, crianças, que quando Jonas falava do amor de Deus, as pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos. As pessoas se arrependeram dos seus pecados e começaram a adorar a Deus. Olha só, crianças, que coisa linda! Mesmo Jonas ter sido tão desobediente a Deus, e mesmo Jonas não gostando daquelas pessoas, daquela cidade, Deus gostava daquelas pessoas. Deus amava aquelas pessoas, porque na Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Só porque a gente faz coisas erradas, não significa que Deus não ame a gente.
Deus nos ama assim. E você, criança, que é filho de Deus, você tem esse dever, assim como o profeta Jonas. Você tem que falar do amor de Deus para outras pessoas, para que outras pessoas possam se converter dos seus pecados, elas possam saber de coisas erradas que elas estão fazendo, que desagradam a Deus e se arrepender. Ah, tia Sara, mas como a gente vai pregar agora nessa quarentena? Eu não posso sair de casa, eu não posso falar com ninguém. Você não pode, mas você pode orar por essas pessoas. Você pode orar por todas as pessoas. Quantas crianças e amigos da gente não estão aí no mundo afora, perecendo nessa pandemia, sem ter com quem conversar, ou até mesmo tristes, porque não tem Jesus no seu coração. Sabe, crianças, você, assim como o profeta Jonas, tem que amar essas pessoas. Você tem que orar e pedir a Deus para que Deus salve elas, para que Deus escute as suas orações por elas, para que Deus consiga chegar de alguma maneira para elas. Sabe, crianças, assim como o nosso versículo fala, que Deus ele é bondoso e ele cuida com carinho de todos, Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando de toda a sua criação. Assim como Deus cuida do passarinho que não tem o que comer, Deus dá comida para o passarinho. Assim também como Deus veste os lírios do campo, como a gente lê na palavra de Deus. Os lírios do campo são todos verdinhos e bonitos. Assim Deus cuida de todo mundo. E nós, como pessoas que já aceitam Deus como nosso Salvador, temos essa obrigação, criança. A obrigação de orar pelas outras pessoas. De orar pelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E você, criança, menino ou menina, que ainda não conheceu a Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Deus, você pode fazer isso essa noite. Você pode ir na sua casa, onde você estiver, no seu quarto, na sala, junto com suas mães, com seu papai, com a sua vovó. Você pode orar e pedir para Deus perdoar os seus pecados. Se você, criança, se arrepende daquelas coisas ruins que você faz, você pode fazer isso. E você pode ser uma nova criatura. E assim, o Senhor vai ser ainda mais bondoso com você. Assim, o Senhor vai ainda mais ouvir as suas orações, suas petições. Porque a Bíblia fala que Deus escuta as orações dos justos. Mas para que Deus possa escutar nossas orações, a gente tem que ser filho dele. Então, criança, se você, nessa noite, que ainda não aceitou como seu Salvador, você pode fazer isso essa noite. Você pode fechar os seus olhos, juntar as suas mãozinhas e falar com Deus essa oração. Querido Deus, eu quero te pedir perdão por todos os pecados que eu tenho feito, por todas aquelas palavras e pensamentos, e todas aquelas coisas que eu vi, que eu escutei, que não te agradam, Senhor. Me perdoa, me faz um novo filho, me faz uma nova criatura, e escuta as minhas orações. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração junto com a tia Sara nessa noite, você é uma nova criatura, você se tornou um filho de Deus. E você pode se apropriar com certeza desse versículo que a gente já aprendeu hoje, que está lá em Salmo 145:9. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Sabe, crianças? Nínive era uma cidade que fazia coisas erradas, mas Deus, pelo amor dele, mandou Jonas até lá para que aquelas pessoas se convertessem. Jonas sofreu porque ele desobedeceu a Deus. Passou 3 dias dentro de um peixe grande. Mas mesmo assim, Deus ouviu a oração de Jonas, porque Jonas era filho dele. E Deus fez com que Jonas ficasse guardado na barriga do peixe e depois fosse cuspido na praia e fosse até Nínive falar para aquelas pessoas do amor dele. Você já imaginou, crianças, que maravilha? Então a gente pode saber que Deus está cuidando da gente em meio a tudo isso que a gente está passando. A gente pode estar triste em casa, mas Deus está cuidando de nós. Eu espero que essa semana seja uma semana maravilhosa para todos vocês. E hoje, né, é o Dia das Mães, então eu quero que vocês abracem a mãe de vocês, beijem muito elas, e um beijo para todos vocês, crianças, e até a próxima. Tchau! Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Te amo, papai. Que você cantava quando eu chorava sem querer dormir.
amo. Você é o melhor presente do mundo. E eu tenho que ser. Mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. Eu te amo. Você é a melhor mãe do mundo. Um beijo. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Mãe, eu te amo. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. Hoje é o Dia das Mães e você tem uma mãezinha muito querida. O que é que você tem a dizer pra ela? Isso, o que mais? É, e o que mais? Diga Feliz Dia das Mães. Isso, o que mais? Diga que você ama. Ama. Isso, ama muito. Isso, e o que mais? Vai, diga o que é que tem dentro do seu coração, fale pra ela. Isso! E o que mais? Diga o que é que ela representa pra você. É, que legal. O que? Isso. O que? Fale, vai. Fale. Ela tá ali vendo. Deixa o papai falar agora. Meu amor, Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Quer falar mais? Deixa o papai falar. Feliz Dia das Mães. Deixa o papai falar agora. Quer falar mais? Fala. Pronto? Agora é minha vez. Que Deus nos abençoe. Que você continue sendo essa mãe maravilhosa. Continue. Tu já falou, agora sou eu. Sou eu, deixa. Que você continue sendo essa mãe maravilhosa, espera. E que você continue cuidando de nós, eu e nosso Heitorzinho, o meu clonezinho. E que nós te amamos muito. Um beijo bem grande. Manda beijo. Manda beijo. Assim, ó. Beijo, mamãe. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento. Mãe, eu te amo Porque você é minha, quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Eu amo a mamãe e a vovó. Preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar. Fala, mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Manda um beijo. De você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Mamãe, eu te amo. Quero dedicar esse momento ao Senhor e bendiga aquele dia em que eu
Olá, irmãos, estamos mais uma vez aqui para louvar o nosso Deus que é grande Deus, um Deus que realmente tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. Se formos contar as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas, nós não teríamos como listar em uma folha de papel. Então nós somos gratos porque Deus tem cuidado de cada um de nós nesse momento tão difícil que estamos vivendo, e realmente com o seu poder nós temos certeza e confiamos que tudo isso vai passar, porque Ele é grande, Ele é realmente o dono do mundo e realmente tem as nossas vidas em suas mãos. Então vamos declarar que é nele quem confiamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declara ao Senhor: grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
céu. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Muito boa noite, irmãos. Alegria poder estar com vocês mais uma vez. E depois do nosso momento de louvor, de adoração ao Senhor, vamos pensar um pouco na palavra de Deus, naquilo que o Senhor nos ensina nessa noite para as nossas vidas. Aproveitar e mandar um abraço para todos vocês que estão conosco hoje. Desejar que o Senhor Deus os abençoe, que o Senhor os fortaleça nessa nossa caminhada. Vamos então ler a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. 1 de João 5, 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Suplicamos, Senhor, que o teu Espírito que está sobre nós nos ajude a compreendê-la hoje à noite e assim, ó Deus, praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Suplicamos, Pai, a tua bênção sobre todos os teus filhos, a graça do Senhor sendo derramada de maneira especial sobre sua igreja, sobre aqueles que nos ouvem hoje à noite. E suplicamos, Deus, saúde para o teu povo. Nós suplicamos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que passe de sobre nós, Senhor, toda essa pandemia. Nos abençoa também, ó Pai, enquanto meditamos na sua palavra nessa noite, é o que nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amor prático. Vou destacar aqui para vocês 2 tipos de amor. O primeiro é o amor falado. O segundo, o amor prático. Qual seria então a diferença entre o amor falado e o amor prático? Nós, normalmente, no nosso dia a dia, é possível que convivamos com esses 2 tipos de amor. Vamos perceber isso na vida das pessoas. Mas, de fato, qual é a diferença entre os 2? O amor falado, nós podemos defini-lo como aquele amor poético. E esse amor poético é aquele que fala de lua, fala de flores e fala de tantas outras expressões melosas na sua maneira de se expressar. Já o amor prático é aquele que lhe leva, muitas vezes, a sentar ao lado da cama de um enfermo e ficar lá a noite toda cuidando dele. O amor prático é aquele que lhe faz trabalhar para além da sua carga horária, simplesmente para comprar um par de sapatos para seu filho. Então, o amor prático, ele é diferente do amor falado. E nós podemos, então, definir de uma maneira bem clara que o amor prático é aquele amor que é capaz de sacrificar-se. Quando nós, então, consideramos as verdades que João tem nos falado sobre Deus, nessa carta, sobre a maneira como ele tem falado a nós da pessoa de Deus desde o começo, da pessoa de Jesus Cristo também, nós vamos descobrir que o amor de Deus é um amor prático, que o amor que Deus tem por nós, que o amor que Jesus Cristo teve por nós é um amor prático. Deus foi capaz de sacrificar o seu próprio Filho, diga-se de passagem, o seu unigênito Filho, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Porém, essa vida eterna só nos é dada pela manifestação da nossa fé em Jesus Cristo. E é importante frisar isso, porque muitas pessoas, elas pensam, pelo fato de que Jesus Cristo morreu lá na cruz, então ele é o Salvador de todas as pessoas. Na verdade, a proposta da morte de Jesus Cristo no Calvário é algo que é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas é eficiente apenas para aqueles que creem. Então a vida eterna, ela não será dada ao ser humano simplesmente pelo fato de que Cristo morreu lá no Calvário, ponto final. Sim, Jesus Cristo comprou para o homem a salvação através da sua morte e da sua ressurreição. Mas para que nós nos tornemos então donos dessa salvação, é preciso que nós creiamos na bendita pessoa de Jesus Cristo. A manifestação da nossa fé em Jesus Cristo é o que de fato nos dá a salvação do Senhor. João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo ou condenação, mas passou da morte para a vida. Agora veja que a fé, ela só nasce em nossos corações pelo ouvirmos a palavra de Deus. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O homem só alcança a fé salvadora, essa fé salvadora só nasce no coração humano a partir do momento que ele começa a ouvir a palavra de Deus. Fora então da Bíblia, não há salvação. Fora da Bíblia, o homem não tem como de fato crer na bendita pessoa de Jesus Cristo, porque a fé que nos salva, ela nasce a partir do ensino da palavra de Deus. Então, quando essa fé salvadora é gerada no coração humano, ela traz consigo alguns resultados. A fé que começa a nascer no nosso coração a partir do momento que nós damos ouvidos à palavra de Deus, ela começa a nascer ali, ela vai se desenvolvendo, ela vai nos levar à compreensão de que nós precisamos de Cristo. E quando isso acontece, quando essa compreensão chega, a fé então traz resultados com ela para a nossa vida. E dessa maneira então eu quero falar aos irmãos, aos amigos que estão conosco nessa noite, que existem algumas implicações da fé. E eu então quero falar com você sobre isso, implicações da fé salvadora. Precisamos entender implicações como os resultados da fé que nos salva. Então, a fé tem resultados que transformam a nossa vida de perdidos pecadores em pecadores regenerados, lavados pelo sangue de Cristo, preparados para a eternidade com Ele. Dessa maneira, então, nós vamos encontrar no texto que nós acabamos de ler 3 implicações da fé salvadora. A primeira implicação é a entrega de vida. O versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Eu e você, em algum momento da nossa vida, nós fomos evangelizados por um santo Filho de Deus, que trouxe para nós a palavra salvadora de Jesus Cristo, a palavra da graça, a mensagem que nós só encontramos na bendita pessoa de Jesus Cristo. Quando essa pessoa começou a evangelizar a minha vida, quando essa pessoa começou a evangelizar a sua vida, por meio da palavra de Deus, ele foi nos mostrando a nossa pecaminosidade. A Bíblia vai sendo luz sendo jogada sobre a minha vida, sobre a sua vida, e mostrando de fato quem nós somos. Então nós começamos a entender sobre a nossa pecaminosidade, mas nós também entendemos sobre as terríveis consequências do nosso pecado. Entendemos que o nosso pecado nos separava de Deus e que o nosso pecado gerava para nós uma condenação eterna. Então tinha umas consequências horríveis para a nossa vida quando estamos longe de Deus. Agora é interessante que quando o nosso homem interior pecador é revelado a ele, através da palavra de Deus, que ele é pecador e que ele precisa se voltar para Cristo, a primeira coisa que acontece ali é que de imediato isso causa um impacto na nossa vida. O ser humano, quando ele escuta sobre a salvação de Cristo e ele consegue entender que a sua pecaminosidade o afasta de Deus, a primeira coisa que isso lhe causa é um impacto. Porém, a maioria de nós foi relutante. Inicialmente, quando ouvimos a palavra de Deus e entendemos que nós éramos pecadores, nós somos relutantes em entregar nossa vida a Cristo. Mas aí nós continuamos a ouvir a palavra. E essa palavra vai gerando fé no nosso coração, e essa palavra vai nos mostrando cada vez mais a nossa pecaminosidade e vai cada vez mais mostrando a terrível consequência de nos mantermos escravizados ao pecado. Então, por meio desse processo de ouvirmos a mensagem de Cristo, a fé passa a crescer em nós e nos esclarece cada vez mais da nossa necessidade de entregar a nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é exatamente o que nós fazemos quando nós não encontramos mais desculpas, quando nós não encontramos mais um meio de dar desculpas e nem saídas. Então nós entregamos a nossa vida a Cristo, o reconhecemos como autoridade suprema sobre nós, o reconhecemos como autoridade para salvar as nossas vidas. Veja ali que no versículo 1, João nos esclarece que no ato dessa entrega, nós nos tornamos filhos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido
de Deus. Então, no ato da nossa entrega, quando a fé nos leva a nos entregarmos sem reservas ao Senhor, então nós nos tornamos filho dele. A fé, então, para além de nos livrar e nos libertar do pecado e nos dar salvação eterna, ela nos torna filhos de Deus. Nascemos espiritualmente de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então temos aí o segundo nascimento, o nascimento espiritual. E o apóstolo João, no texto, ele faz questão de enfatizar isso. E por que ele faz questão de enfatizar que todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus? A ênfase de João nisso era para diferenciar os seus filhinhos amados, aqueles para quem ele estava escrevendo, dos gnósticos. Lembrem-se que os gnósticos eram pessoas que não acreditavam que Jesus era o Cristo, que não acreditavam que Deus havia vindo a esse mundo e encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Eles achavam que o Jesus havia sido possuído por o Cristo temporariamente, mas que antes da sua morte, o Cristo volta para o céu e quem morre é o homem Jesus e não o homem Deus. Então havia essa ideia de João de mostrar que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é que é nascido filho de Deus, para então contrariar esse ensino dos gnósticos de que não criam no Jesus Cristo como sendo Deus. Isso nos dá o seguinte entendimento: a fé em Deus, ela não consiste então numa ciência intelectual, ou seja, não é pela intelectualidade humana que o homem passa a concordar com Deus e crer nele como Senhor, como Salvador para a sua vida. Até é possível, sim, que algumas pessoas se acheguem a Deus por causa da sua intelectualidade, porque leram alguma coisa acerca de Deus através da Bíblia e aí entenderam isso na cabeça, e eles até podem tomar uma decisão de estar numa igreja, de fazer parte de um grupo temporariamente. Mas quando essa pessoa chega num determinado ponto da sua caminhada, ela vai perceber que ela não tinha uma verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo. E é muito provável que essa seja a razão, porque nos dias em que nós vivemos, vez ou outra nós estamos escutando sobre um cantor que era gospel e que agora voltou para o mundo secular, que abandonou as verdades que cantava, que abandonou a fé em Cristo para voltar para o mundão e viver a vida que sempre viveu. É possível que essas pessoas tenham sido fruto de uma fé da intelectualidade e não da fé que nasceu por meio da palavra de Deus. Podemos também ver, além dos cantores, muitas outras pessoas que têm essa mesma atitude. A atitude de entrar numa igreja, de ficar lá algum tempo e finalmente eles saem. E quando isso acontece, muito provavelmente é porque é fruto da fé intelectual. A fé espiritual, aquela fé que nos salva, nasce de fato por meio da palavra de Deus. A nossa fé em Deus, irmãos, ela consiste nessa entrega, na entrega da nossa vida à bendita pessoa de Jesus Cristo, como eu já disse, como o nosso único e suficiente Salvador. Essa entrega, ela nos leva a abandonarmos uma vida de pecado. Essa entrega nos leva a abandonarmos um estilo de vida que era contrário à santidade de Deus. Quando nós manifestamos uma fé real em Deus por meio da sua palavra, nós não temos como manter o mesmo estilo pecador de vida que tínhamos antes. Porque esse estilo de vida é um estilo de vida contrário à pessoa de Deus, à santidade de Deus. Essa fé também ela nos insere em uma busca agora constante pela nossa santificação. Abandonamos o velho estilo de vida, começamos então um processo de sermos instruídos, de sermos discipulados por meio da palavra de Deus, de sermos fundamentados nessa palavra, e à medida que nós somos então fundamentados na palavra de Deus, nós vamos chegando à nossa santificação. Vamos sendo santificados por meio da nossa fé em Deus. Para além dessa relação com Jesus, João afirma no versículo 1 dizendo que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor por amor a Ele, então nós vamos também amar os demais filhos de Deus. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que
o gerou também ama ao que dele é nascido. Nos parece ter uma ideia no versículo que está falando da pessoa de Jesus, mas quando a gente vai para o contexto, nós entendemos que, na verdade, o versículo está falando dos outros crentes, dos outros filhos de Deus, que nascem por meio da fé na mesma pessoa de Jesus Cristo. Todo aquele que ama ao que o gerou, ama ao que dele é nascido. Então, quando nós entendemos o versículo, ele está dizendo que nós amamos a Deus e nós devemos também amar os outros, amar os nossos irmãos em Cristo. Então, a fé que nos salva, que vem pela pregação da palavra, que vem, segundo Jesus, pelo ouvirmos a sua palavra ou por darmos ouvidos à sua palavra, ela então nos leva a essa entrega de vida. A rendição da nossa vida diante da pessoa de Jesus Cristo, diante do Deus que nos ama. E essa rendição, então, irmãos, nos leva a uma transformação plena da nossa vida. Antes de crermos em Jesus Cristo, nós viemos da descendência, da linhagem de Adão. E a linhagem de Adão, ela é a linhagem do pecado. Desde que Adão, então, pecou, todos nós nos tornamos pecadores. E nós caminhamos nessa linhagem de Adão, até que finalmente um dia nós pisamos na linhagem do Senhor. Ali, então, nós fomos convertidos a Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Entregamos a nossa vida a Ele. Essa entrega, então, da nossa vida ao Senhor implica agora que nós vamos andar na linhagem de Cristo. E andar na linhagem de Cristo significa rejeitar a linhagem de Adão e tudo aquilo que é próprio dessa linhagem para abraçarmos tudo aquilo que é próprio da linhagem do Senhor. Ou seja, abandonamos o pecado e abraçamos a santidade de Deus. Nos dedicamos agora ao Senhor para que sejamos transformados por meio da palavra de Deus. Aqui então nos cabem duas perguntas. A primeira diz: sua fé tem lhe levado à entrega plena da sua vida a Jesus Cristo e você está construindo por meio da palavra de Deus uma nova prática de vida? Porque você creu em Jesus Cristo como Salvador, você de fato está vivendo essa nova prática de vida, você está lutando cada dia para que por meio da palavra de Deus, do seu entendimento da palavra de Deus, você realmente seja transformado à semelhança da imagem de Jesus Cristo. Você está lutando pela santificação da sua vida? Segunda pergunta: sua fé tem lhe conduzido a amar os filhos de Deus? Tem gerado em você esse amor pelos filhos de Deus? Ou seja, você tem amado seus irmãos em Cristo? Então a igreja, ela é uma família. É uma família unida pela mesma fé, pela fé em Jesus Cristo. E como corpo que é a igreja, nós de fato precisamos amar uns aos outros. O meu pecado e o seu pecado têm a tendência de nos fazer aborrecer uns aos outros. Mas a graça de Cristo, as coisas que são próprias da santidade de Deus, quando começam a estar na nossa vida, elas precisam nos conduzir para esse amar os nossos irmãos em Cristo. Quando nós então descobrimos a nossa resposta para essas duas perguntas, podemos entender qual tipo de fé que nós temos. A fé que nós temos em Deus, ela é uma fé de intelectualidade ou ela é uma fé de ouvir a palavra de Deus? A fé de ouvir a palavra de Deus, irmãos, muda quem nós somos, transforma-nos interiormente, tira de mim as coisas que são inapropriadas a um filho de Deus. E essa fé vai fazer isso à medida que eu e você nos dedicamos à palavra do Senhor. Nos dedicamos à busca pelo conhecimento de Deus através da sua palavra. Portanto, use da sua fé para ser transformado para a glória de Deus. Entregue-se plenamente ao Senhor por meio da sua fé. A segunda implicação da fé salvadora, irmãos, está no versículo 2 e 3, e os versículos diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, a segunda implicação da fé salvadora é obediência aos mandamentos de Deus. Obediência aos mandamentos de Deus. A fé em Deus, ela nos leva a duas atitudes, destacadas então aqui pelo apóstolo João, que são amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então, a minha fé, ela me deixa, ou ela me ajuda a deixar de amar a mim mesmo, no sentido de que eu só desejava as coisas que satisfaziam a minha vida,
Não é que ela tira o meu amor próprio, mas ela tira aquilo que eu amava desse mundo, aquilo que você amava desse mundo, e ela me leva a amar a Deus. A sua fé, então, tira todas essas coisas da sua vida e te conduz a amar a Deus. Para além disso, a fé também nos ajuda a obedecer os mandamentos do Senhor. O homem que verdadeiramente conheceu a fé salvadora, ele não apenas crê que Jesus é o Cristo, o Senhor, mas ele também passa a ser movido por um desejo real de fazer a vontade de Deus. Cremos em Cristo como Salvador da nossa vida, e pela mesma fé em Cristo nós somos movidos por esse desejo de fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Nós somos movidos por meio da nossa fé à obediência aos mandamentos da palavra do Senhor. Nosso amor por Deus, irmãos, se expressa exatamente na nossa obediência diligente aos seus mandamentos. A minha e a sua obediência diligente aos mandamentos do Senhor, aos mandamentos da palavra de Deus, vai expressar verdadeiramente a nossa fé em Deus. João capítulo 14, versículo 15, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama verdadeiramente a Cristo, então você tem que guardar os mandamentos. E o guardar no texto tem a implicação de obedecer. Então, se você ama a Cristo, você obedece aquilo que Cristo nos instrui através da palavra. João afirma ainda no versículo 2 que o nosso amor uns pelos outros é medido pelo nosso amor a Deus. Ele diz no versículo: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando? Quando nós amamos a Deus. E quando nós praticamos os seus mandamentos. Então você e eu só podemos amar os filhos de Deus quando nós amamos a Deus e praticamos os mandamentos que Ele nos ensina através da sua palavra. No versículo 3, então, João vai reforçar a ideia de obedecermos aos mandamentos de Deus. Ele diz que o nosso amor por Deus ele é demonstrado na nossa obediência. O versículo 3, lendo para você agora na versão King James, diz: porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Agora é interessante o que nós lemos aqui no versículo 3, que nos diz: ora, os seus mandamentos não são penosos. Voltando na versão atualizada, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E ele termina dizendo: ora, os seus mandamentos não são penosos. E aí precisamos pensar o que realmente João estava dizendo acerca dos mandamentos do Senhor não serem penosos. Muito provavelmente isso era uma comparação dos mandamentos que nós temos no Novo Testamento para os mandamentos da lei mosaica lá no Velho Testamento. Quando Jesus Cristo esteve nesse mundo, Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, ele faz um resumo de toda a lei, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Um segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele termina dizendo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele faz um resumo da lei, dizendo que o amor a Deus e o amor ao próximo. Então João está dizendo que os mandamentos que nós recebemos de Deus agora, no Novo Testamento, eles não são penosos. Quando então nós consideramos o resumo que nosso Senhor Jesus Cristo fez, nós entendemos essa frase de João, quando ele está dizendo essa afirmativa de que o amor de Deus, ou os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Veja que ele não afirma que eles são fáceis. Ele não está dizendo que são mandamentos fáceis de serem praticados, mas ele diz que eles não são pesados, que eles não impõem sobre nós um grande peso para obedecermos. Eu entendo que a ideia aqui é, pela nossa fé em Cristo, a prática da obediência aos seus mandamentos se torna uma expressão natural na vida de todo crente, de cada pessoa que crê em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós vamos ter agora a disposição para obedecer. E é essa prática, então, obediente a esses mandamentos, que deve ser uma expressão natural, que deve fluir naturalmente da minha vida e da sua vida como filho de Deus. Ou seja, nós devemos amar e obedecer aos mandamentos de Deus. Amar ao Senhor, amar os seus mandamentos
e também obedecermos. Sua fé tem lhe conduzido a essa obediência irrestrita, a esses mandamentos do Senhor? A sua fé tem lhe feito amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e tem lhe levado a amar o próximo como você ama a você mesmo? Essa é a fé que precisa nos conduzir a essa obediência aos mandamentos de Deus. Lembre-se que por sua obediência você mostra que ama a Deus. Se você fizesse uma avaliação da sua vida agora, tudo aquilo que você tem feito demonstra o seu amor a Deus? Tudo que você tem praticado na sua vida, seja ela pública ou privada, demonstra o seu amor a Deus? Você se identifica como alguém que está amando a Deus, como alguém que está vendo cada dia a graça do Senhor sendo manifestada em você ou por sua vida a esse mundo? Então, a primeira implicação da fé é uma entrega da nossa vida, entrega total da nossa vida a Deus. Segunda implicação da fé é a obediência irrestrita aos mandamentos de Deus. Chegamos à terceira implicação da fé, que é então a vitória sobre o mundo. Versículo 4 e versículo 5 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Como filhos de Deus, irmãos, nós enfrentamos 3 fontes de tentações. Nós enfrentamos a nossa própria natureza pecaminosa, nós enfrentamos Satanás e nós enfrentamos o mundo. João fala apenas do mundo nesse texto. Ele não elencou as outras 2 fontes da nossa tentação aqui, mas ele fala do mundo, ele destaca o mundo como sendo algo que tenta as nossas vidas. O sistema desse mundo se constitui em uma conspiração contra nós o tempo todo. Então, o mundo, o sistema do mundo, a maneira como as pessoas nesse mundo se comportam, a maneira como abraçam o pecado, se constitui uma conspiração contra nós, os filhos de Deus. E o objetivo disso é fazer que nós caiamos na tentação. E ao cairmos na tentação, nos afastarmos de Deus. Então, quando nós somos tentados pelo sistema desse mundo, pela maneira como as pessoas se comportam nesse mundo, a ideia que vem é que nós, então, caiamos na tentação e nos afastemos envergonhados de Deus. A tentação do mundo, ela tem por objetivo afastar a mim e a você daquilo que é eterno e nos fazer focar naquilo que é transitório e passageiro. Nós deixamos de olhar para a santidade de Deus, para a eternidade que o seu Deus nos propõe, e nós então descemos aqui para um pecado que às vezes ele traz uma sensação de alegria, mas ao depois de grande vergonha e tristeza, de dor. Quando nós então abrimos mão da santidade de Deus, de estarmos próximos dessa santidade de Deus, para cedermos para a tentação desse mundo, no final nós vamos sentir assim, vergonha e dor no nosso interior. Como é então que nós podemos vencer o mundo com suas tentações? Se o mundo ele nos tenta para nos fazer afastar de Deus, para cairmos nas suas tentações, como que nós podemos vencer essas tentações? Por meio da nossa fé. O versículo diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Pela nossa fé em Deus, nós então podemos vencer o mundo. Nós podemos ficar livres da influência pecaminosa, tentadora desse mundo contra as nossas vidas. Então, cada dia, eu e você precisamos exercitar a nossa fé em Deus para vencermos as tentações. A fé nos leva a nascer de Deus e agora, por meio da fé e do novo nascimento, nós podemos vencer o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Veja que ele termina no versículo 5 dizendo que o homem que vence o mundo é aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, somente aquele que reconhece que as coisas visíveis, elas são temporais e as invisíveis são eternas, tem de fato a capacidade de vencer o mundo com suas tentações.
Porque esses que focam as coisas invisíveis como coisas eternas, estão na verdade depositando sua plena fé na bendita pessoa de Jesus Cristo. E a nossa fé na bendita pessoa de Jesus nos leva a vencermos esse mundo, as tentações que o mundo produz contra a nossa vida. Sua fé em Cristo tem lhe conduzido a vencer o mundo? Precisamos entender, irmãos, que a prática ou o exercício da nossa fé nos conduz a uma vida de santificação e, consequentemente, nos conduz a uma vida de vitória. Dessa maneira, então, o grande desafio que eu e você temos é o exercício da nossa fé em Cristo cada dia. Exercite, então, sua fé no Senhor para que, por meio dela, você possa crescer no seu relacionamento pessoal com Deus. Quanto mais a sua fé for exercitada, mais você estará nesse bom relacionamento com o Senhor. Então, João nos faz pensar exatamente acerca da nossa fé em Deus e da maneira como devemos nos relacionar com Ele por meio da nossa fé. Nesse texto, então, nós aprendemos que o apóstolo João está falando dessa doutrina da fé. A fé que nos vem pelo ouvir a palavra de Deus, que nos dá a salvação, que é gerada em nós através da palavra de Deus e que nos salva quando nós cremos em Jesus Cristo. E essa fé que nos salva, ela traz essas implicações com ela. A primeira dessas implicações, então, é a entrega de vida. É quando o Evangelho da graça salvadora nos esclarece e quando nós não encontramos mais nenhuma opção, a não ser a opção de entregar a nossa vida a Cristo. Chegamos ao ponto de decidir que eu não consigo mais fugir de Deus, que você não consegue mais fugir de Deus, então você entrega-se, rende-se completamente ao Senhor como Salvador pessoal. A segunda implicação do texto é a obediência aos mandamentos de Deus. O homem natural até pode ter conhecimento dos mandamentos de Deus. O homem que tem um pensamento, que tem uma intelectualidade, ele consegue ler os pensamentos de Deus ou os mandamentos de Deus na Bíblia e ele pode até ter esse conhecimento, mas ele não conseguirá obedecer a esses mandamentos só por si próprio, porque isso só se torna possível por meio da nossa fé. A obediência aos mandamentos de Deus é possível apenas pela nossa fé em Deus. Sem fé nós não conseguimos então obedecer aos mandamentos do Senhor. E por fim, João diz que a terceira implicação da fé é nossa vitória sobre o mundo. O mundo tem as suas concupiscências. O tempo todo nós somos expostos a essas concupiscências do mundo. O tempo todo nós somos expostos às tentações que o mundo produz sobre nós. Para vencer todas essas coisas, somente então por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Somente estando alicerçados numa fé firme, numa fé eficiente em Jesus Cristo, é que nós conseguimos vencer o mundo. Portanto, aprenda sobre a importância de você ter uma fé eficiente. A fé que lhe salvou, ela precisa continuar produzindo em você transformações e lhe levando a essa obediência aos mandamentos do Senhor a cada dia, para que você então possa servi-lo com tudo aquilo que você é e com tudo aquilo que você tem. Desejo que de fato você tenha a capacidade, irmão, de exercitar a sua fé em Deus a cada dia. Espero que Deus te abençoe e que por meio da sua palavra você possa crescer nesse relacionamento com o Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos pela tua palavra, pelos desafios, Senhor, que ela nos dá hoje à noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque por meio da tua palavra nós fomos alcançados para a fé em Jesus Cristo. Através, ó Deus, do poder do teu Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos mostrou, ó Deus, a nossa pecaminosidade, as consequências que ela tinha sobre as nossas vidas, nos trazendo então, ó Pai, o entendimento de que por meio da nossa fé em Cristo nós somos salvos. Te louvamos, ó Deus, porque essa fé nos levou a essa entrega da nossa vida ao Senhor. Nos leva, Senhor, à obediência aos seus mandamentos a cada dia. E nós suplicamos, Pai, que todo o tempo nós possamos aprender a exercitarmos a nossa fé no Senhor e a vivermos por meio dela nesse mundo para honrar e glorificar o Senhor e para, por meio da mesma fé, alcançar outros para Cristo. É assim, Pai, que nós te pedimos, nós te oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês, irmão.
Que essa sua semana seja abençoada, que o Senhor te dê saúde, te dê paz, alegria no seu viver. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém.